foi embora no fim de 2013? Isso, exatamente. Meu contrato era de 2 anos. Foi no fim de Então 13. você participou daquele momento difícil também, Sim. do rebaixamento, que acabou não se consolidando por uma questão de jogadores irregulares da Portuguesa. O que aconteceu com o Fluminense em tão pouco tempo para ir do céu ao inferno no ano seguinte? Sabe que o Fluminense, quando ganha o campeonato, isso é uma percepção, não é um diagnóstico. Mas, falando também de um ex-treinador do Fluminense, que eu tive a oportunidade de trabalhar só depois em outro clube, que é o Muricy Ramalho, e eu fiz essa pergunta para ele: como é difícil você repetir campanha, né? E como que você conseguiu ser tricampeão brasileiro? Ele falou: porque eu mudava quase que 50% do meu time titular. E naquele momento, nós todos optamos pela manutenção. E com o objetivo muito claro de fazer uma outra campanha histórica também na Libertadores. E eu acho que ali, quando fomos eliminados na segunda Libertadores, a de 13, desperdiçamos momentos no Campeonato Brasileiro que custaram muito caro lá no final, né? Porém, do mesmo modo, se você for ver, até hoje, o pessoal fala: o Fluminense foi beneficiado. Não foi o Fluminense. Porque o Fluminense não foi o 16º na tabela, se você for buscar hoje. Então, assim, a regra do jogo ela se aplica dentro e fora de campo também. E aí, Ilan, eu penso que, e falando, né, que nós participamos de um jogo lá na Bahia, em que o Fluminense vira o jogo, o Cavalieri jogando até com o dedo praticamente fissurado, e virou um jogo que talvez, se não tivesse virado aquele jogo, de nada adiantaria, né, toda essa questão aí do jogador irregular. Enfim, mas eu acho que um pouco disso, sabe? Talvez tivéssemos que naquele momento fazer algumas mudanças justamente para oxigenar o elenco, que, dito por todos aqueles que conseguem vitórias em sequência, isso é necessário. Esse jogo o Fluminense ganhou de 2-1 do Bahia, né? Isso. E o de virada. O gol foi de quem mesmo? O gol da vitória foi... Sim, não foi Samuel, não? Samuel, né? Wagner aos 10 e Samuel aos 37 Wagner... no segundo tempo. Wagner... Samuel era o centroavante, né? Isso mesmo. Também fez gols importantes. Lembro que fez gol contra a Náutico. Teve uma boa participação. Jovem ainda. O técnico era o Dorival. Aquele... O técnico do Fluminense era o Dorival. Saiu o Abel, veio o Vanderlei durante um período e terminou com o Dorival. Você trabalhou com muitos treinadores na sua vida, principalmente como dirigente, isso, né? Digo dos treinadores mais representativos, né? Você foi jogador para muita gente que não lembra, né? Eu confesso que eu não lembro também, Rodrigo. Isso é uma falha gravíssima minha. Não é não. Porque você... não joguei no Rio e em São Paulo, né? Então isso não te obriga a ter essa lembrança. Não tinha tanta internet como tem hoje, né? Isso a gente não via os campeonatos. Fala um pouquinho Contratos mais curtos também, né? Eu, na verdade, me criei dentro do Grêmio, de Porto Alegre. Entrei com 10 anos de idade na escolinha do Grêmio, saí aos 22. Joguei na equipe principal durante um curto espaço de tempo, mas assim, peguei a lei do passe ainda, né, Ilan? E aí fui vendido para o Mojimirim, em São Paulo. Você era meia? Meia esquerda. E aí lá, obviamente participei de... Hoje os mais jovens não lembram do Mojimirim, que infelizmente sucumbiu, né? Hoje praticamente desapareceu lamentavelmente. Mas teve a era do Carrossel Caipira, do saudoso Oswaldo Alvarez, Vadão de Rivaldo? Rivaldo, Valber, ele jogou com você, né, Rodrigo? Foi ele que jogou com você. Olha, isso eu digo para alguns, né? E, cara, a gente tem uma relação aí, até hoje, essa turma do Mogi, que é muito bacana. Então foi 92, 93, aí depois percorri aí o Brasil, jogando Sport Recife, Náutico, América de Natal, Juventude de Caxias, Brasil lá no Rio Grande do Sul, algumas equipes. Joguei também na Venezuela, no Deportivo Táchira, quer dizer, era uma outra época, contratos curtos. E realmente, como você falou, não tinha essa exposição como temos hoje. Tive bons momentos no Rio Grande do Sul, como artilheiro, depois vice-artilheiro e tal. Mas foi isso. Mas num período em que eu tive uma lesão, quando eu tinha 27 anos e eu tinha uma transferência, né, já acordada num pré-contrato para a Espanha, e eu tive uma fratura, me fez despertar para o que fazer no pós-carreira. Eu segui jogando até os meus 33, porém já com esse viés aí de o que farei. E aí
obviamente que teve essa mudança, Lei Pelé, enfim, os clubes com uma necessidade de estruturarem melhor na questão dos seus profissionais. E acabou que eu concluí minha faculdade, né? Eu sou bacharel em administração de empresas, tenho meu MBA em gestão empresarial, e acabou que eu peguei essa onda da profissionalização dos clubes, a contratação pelos clubes de profissionais de gestão, que eram raros, né? Nós tínhamos aí, hoje, o diretor executivo de futebol do Fluminense, o Paulo Júnior, é um dos precursores nessa carreira e que pegou tudo isso, né? Pegou tudo isso. Período de talvez de menor alçada na tomada de decisão até uma grande alçada na tomada de decisão, esse ciclo. Então a gente pegou essa onda e acabou que estou praticamente 23 anos nisso já, no pós-carreira. Você foi um jogador nota? Eu te digo, se fosse hoje, olha, 7, 8 talvez, mas na época competia, era difícil para esse setor. Tinham poucas mudanças, né, entre os clubes, porque você tinha a lei do passe, o vínculo, era mais difícil. E competir com muitos craques dessa posição também. Se você tivesse jogado hoje, né, estivesse jogando agora e não nos anos 90, como foi o teu caso, o que teria te ajudado a ter uma carreira mais bem sucedida dentro de campo? O que faltou, por exemplo, na época para você que não fosse... Talvez uma continuidade em um dos clubes, porque é isso que eu te falo, contrato de 1 ano, muitas vezes de 6 meses. Então, hoje, o que possibilita um atleta talvez passar por maus momentos, lesão ou isso, é você ter um contrato um pouco mais longo, te dá a possibilidade de você se adaptar ao clube que você está chegando, às vezes passar por esses problemas inerentes à carreira. O empresário é muito fundamental para o sucesso de um jogador, Rodrigo? Eu acho que talvez lá atrás mais, porque nós não tínhamos o acesso a tudo que a gente tem de se observar hoje. Por exemplo, é claro que o empresário hoje é fundamental para realizar ou sacramentar um melhor trabalho, mas com o departamento de scouting dos clubes e com a profissionalização dos clubes, hoje se vê tudo de todos os lugares, de todas as ligas. Então, hoje você tem um processo de contratação muito mais apurado do que na época. Muito mais. E o empresário, ele mais ajuda ou mais atrapalha o futebol? Eu acho que, como toda profissão, ele tem os bons e os que não são tão bons, né? Eu costumo dizer que os agentes maiores e mais importantes, eles facilitam muito o trabalho. Eles facilitam porque eles compreendem normalmente o lado do clube. Eles não querem realizar um só negócio com o clube. Então, muitas vezes, o atleta ou não dá certo, por um motivo ou outro, eles também auxiliam nessa realocação do atleta por um determinado clube. Então, eu vejo como algo necessário, pelo contrário, importante que existam, porque eles realmente realizam um grande trabalho, não só para os atletas. Eu acho que eles participam bem dos clubes, desde que os clubes também tenham boa gestão, isso é óbvio.